E aí, minhas queridas e meus queridos, pessoal do primeiro ano, beleza? Na aula de hoje vamos começar o estudo dos movimentos retilíneos, tá? Então a gente já viu qual é a definição de velocidade, que é uma grandeza importantíssima para o estudo do movimento, né? Agora a gente vai começar a classificar os movimentos com um pouquinho mais de especificidade, beleza? Então, vamos começar o estudo dos movimentos retilíneos, que basicamente são os movimentos mais importantes para a gente aqui na física. Porque eu falo na física, considerando aí o universo da física básica, da educação básica, tá? Não quer dizer que a gente só vai estudar movimentos retilíneos, a gente vai estudar movimentos mais complexos também, mas a maioria desses movimentos mais complexos serão estudados por aproximação, usando os movimentos retilíneos. O que eu quero dizer é, você tem movimento, por exemplo, um movimento que é uma curva, mas você consegue estudar esse movimento como uma composição de movimentos retilíneos, tá? Sabe, por exemplo, imagina uma pessoa, um corpo se move ao mesmo tempo na horizontal e na vertical, entendeu? Então a posição do corpo, que varia ao longo de um plano, pode ser pensada como uma variação na horizontal e na vertical ao mesmo tempo. Basicamente é isso, tá? O que é um movimento retilíneo? Quando a gente fala movimento retilíneo, né? Movimento cuja trajetória é uma reta, movimento em linha reta, beleza? O nome já diz isso. Nós vamos começar hoje com o estudo do movimento retilíneo uniforme, tá? Então, esse nome do movimento é muito importante, inclusive tem uma sigla que a gente usa, que é o MRU. Sempre que eu falar MRU, é para não ficar falando movimento retilíneo uniforme, tá bom? Beleza? Muito bem. Principalmente quando a gente for começar a classificar o movimento. Ah, é o movimento retilíneo uniforme progressivo, é o movimento retilíneo uniforme retrógrado, tá? Então, MRU é a sigla que a gente usa e pode usar tranquilamente na hora que você estiver escrevendo também, beleza? Então veja que sempre que a gente vai classificar um movimento, tem uma palavra que está relacionada com a trajetória, então vem escrito movimento retilíneo, tá? Aqui poderia ser um movimento circular, por exemplo, tem o movimento helicoidal, tá? Movimento parabólico, você pode pensar também, tá? E uniforme, a próxima palavra, depois que vem dessa palavra que faz a associação com a trajetória, é uma palavra que diz o que acontece com a velocidade, tá? Porque a velocidade é a principal grandeza que a gente usa para classificar o movimento. Então, o que acontece com a velocidade no movimento retilíneo uniforme? Ela é uniforme, uma forma, ela é constante. A velocidade é constante. Então lembra que eu falei para vocês no estudo da velocidade média, quando a gente calcular a velocidade média de um automóvel, eu quero saber qual que era a posição inicial, no instante inicial, qual que é a posição final no instante final. A hora que ele saiu, ele estava aqui. A hora que ele chegou, ele estava aqui. Eu faço ΔS por ΔT, eu tenho o valor da velocidade. Para mim não importa o que aconteceu ao longo do movimento, tá? Exemplo, quando você vai viajar, você vai para a praia, tá? Beleza? Quando não tem pandemia, porque agora não pode, certo? Tá? Você vai pra praia, você sai da sua casa às 5 horas da manhã, entendeu? O carro tá parado, a velocidade é zero. Aí a velocidade dele aumenta, aí entra na estrada, aí a velocidade aumenta, porque aumenta um pouco mais, porque o limite tá ali na 120, você tá na Bandeirantes, sei lá, tá? Aí depois você chega numa outra rodovia cujo limite é 80, a velocidade abaixa. Aí, ai, tô com fome, quero ir no banheiro, não sei o que, para lá no Graal, para em qualquer posto lá para comer alguma coisa no banheiro. Aí o carro para, a velocidade é zero, né? Aí a velocidade aumenta de novo, acontece um monte de coisa. Aí chega lá na praia, você se locomoveu de uns 300 quilômetros, por exemplo, tá? E chegou lá 8 horas da manhã, tá bom? Tô viajando aqui, beleza? Vai dar 100 km por hora a velocidade média, certo? Porque você locomoveu 300 km em 3 horas, tá? Essa velocidade média, né, não significa que desde o momento que você saiu da sua cidade até você chegar lá, você manteve a velocidade de 100 km por hora. Não quer dizer isso. Tem momentos que a velocidade foi menor, tem momentos que a velocidade foi maior. Tá? Agora, quando a gente fala que o movimento é retilíneo uniforme, a gente está falando do movimento em que a velocidade se mantém constante. Tá bom?
beleza? Em todos os instantes a velocidade é a mesma, tá? Muito bem, então. Vocês lembram que também, quando eu estava falando de movimento, eu estava falando para vocês que a gente sempre precisa de um referencial para determinar se há movimento ou não. Quando a gente trata de movimento retilíneo uniforme, o referencial que a gente usa é um referencial tipo cartesiano lá da matemática, só que não é um plano. Eu pego um eixo só, porque eu estou estudando movimento em uma dimensão só, numa direção só, tá? Então, nosso referencial vai ser uma reta orientada que mostra para onde a posição aumenta. Nesse caso aqui eu coloquei ela orientada para a direita, poderia ser orientada para a esquerda, tá? E ela vai ter as suas marcaçõezinhas ali, igual uma régua, igualzinho uma régua, tá? E nesse referencial eu tenho um ponto muito importante que é o zero, que se chama origem do referencial, onde o referencial começa, tá? Então, esse zero é muito importante porque é a partir daqui que eu vou medir a posição, tá? A origem é muito importante porque quando o corpo estiver aqui, por exemplo, onde está mostrando essa bolinha verde aqui, acho que deve estar dando para ver, tá? Ele está na posição 1. Esse 1 é o quê? É 1, aí você olha aqui na unidade de medida da posição, ó, 1 metro em relação à origem. Entendeu? Beleza? Tá? Então, origem é o ponto do referencial onde a posição é zero. Toma cuidado para não confundir a origem com a posição inicial do movimento. Tá? Galera confunde demais origem com posição inicial. A origem é do referencial, não tem nada a ver com o corpo. Tá? A posição inicial é a posição da onde o corpo parte, ou é a posição inicial é a posição onde um corpo estava quando eu começo a olhar para o movimento dele. Certo? Um exemplo aqui é esse movimento que eu estou propondo para a gente analisar. Dá uma olhada. No instante t0 igual a zero, o que é isso, instante t0 igual a zero, professor? É um instante inicial. Eu começo a olhar o movimento, eu vou marcar o tempo para ver o que acontece com a posição desse corpo enquanto o tempo passa, e eu vou começar a medir o tempo naquele instante, é o instante inicial. Sabe quando você pega o relógio lá, ou o celular, você liga o cronômetro, aí você vai apertar o botãozinho para o cronômetro começar a correr? Qual é o número que está lá inicialmente? É o zero, aquele é o instante inicial. Aí você fala 1, 2, 3 e já aperta o botão. Na hora que você aperta, o cronômetro está no zero. Esse é sempre o instante inicial que a gente vai utilizar. Vale zero, beleza? Muito bem. Então o que aconteceu aqui, ó? Inicialmente, no instante inicial, instante igual a zero, a posição do objeto era menos 2, certo? Aí depois de 2 segundos, olha o que aconteceu com a posição dele, foi para 1. E por aí vai, aí ele vai embora, tá? Daqui a pouco a gente volta aqui, certo? A gente vai fazer análise desse movimento, mas estudar esse movimento analiticamente, do ponto de vista da matemática, significa o quê? Estudar usando funções, tá? Funções matemáticas. Ai, professor, eu não sei o que é função. Ai, professor, nada mais é do que uma equação, tá? É uma equação que vai relacionar duas grandezas, mas quando a gente fala função, quer dizer que uma vai ficar em função da outra. Então eu tenho duas variáveis, tá? Numa função, eu sempre tenho duas variáveis, e uma fica em função da outra. No caso do movimento, a gente sempre vai deixar a posição em função do tempo, tá? O tempo é a variável que a gente chama de variável independente. Mesmo porque o tempo, ele é uma grandeza absoluta que progride de uma forma que a gente não tem escolha, né? O tempo está passando. A gente não escolhe se o tempo vai passar ou não, tá? Então aí a gente por meio do tempo, olha o que vai acontecer com a posição. Então a gente vai tentar escrever a posição em função do tempo, matematicamente. Deixa eu mostrar o que significa isso. Eu vou pegar o quê? A expressão da velocidade média, agora acompanha aqui comigo, beleza? Ó, a expressão da velocidade média, onde eu tenho todas as variáveis que eu preciso para estudar um movimento. E eu sei que essa velocidade aqui é constante, porque eu estou falando que o meu movimento é uniforme, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever o ΔS e o ΔT em função da posição final e inicial. A gente já viu isso já nas aulas anteriores, né? Sempre que eu faço delta, a variação de uma grandeza é o valor final menos o valor inicial. Mesma coisa para o tempo, ó. Tá? Ah, professor, você colocou um X ali no T0, por quê? Porque ele vale zero, beleza? Eu esqueci de escrever aqui,
mas o T0 vale zero. Sempre vai valer zero. Beleza? Muito bem. Então fica a posição final menos posição inicial dividida pelo tempo, que é igual a velocidade. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Velocidade é igual posição final menos posição inicial dividida pelo tempo. Nessa expressão, a gente já vai identificar o que é variável e o que não é. O que são as variáveis que dependem uma da outra, né? Aqui, ó, a posição final e o tempo. Aí por que a posição final é uma variável, professor? Porque a posição final depende do tempo que eu vou olhar para o movimento, você concorda? Por exemplo, eu estou olhando aqui para essa bolinha que está se movendo e no instante inicial ela está no -2. Se eu olhar durante 2 segundos, a posição dela vai ser 1. E se eu olhar durante 3 segundos, será que vai ser a mesma? Não, vai ser outra. E se eu olhar durante 4 segundos, depois de 4 segundos vai ser outra. Entendeu? Então, se eu pego tempo diferente, eu vou ter uma posição diferente. Por isso que a posição depende do tempo. Então, essas duas são as nossas variáveis. Ok? Quais são as constantes nessa equação? A posição inicial é uma constante por quê? Porque se ele partiu no instante inicial do -2 metros, da posição -2, já era. Aquela foi a posição naquele instante, é sempre aquele valor. Tudo bem? Tá? Claro que eu estou falando para um movimento. Se você vai analisar outro movimento, vai ser outro valor. Cada movimento vai ter um valor. E a velocidade ela é constante porque eu já estou atribuindo isso de começo. Eu estou falando, olha, eu estou estudando um movimento que é uniforme. Beleza? Então o que a gente faz a partir daqui? Identificamos, ó, a velocidade e a posição inicial são constantes, tá? Deixa eu ver como é que tá aí agora, dá para ver. São constantes, né? E a posição e o tempo, posição final e o tempo são variáveis. Eu quero escrever agora a posição final em função do tempo, então eu vou isolar a posição final. O que eu faço? Ó, o tempo eu passo multiplicando na velocidade, aí fica V vezes T é igual a S menos S0. Para isolar a posição S, eu tenho que passar esse menos S0 para lá. Aí ele passa para lá, vai positivo, ó. Fica S0 mais VT é igual a posição. Agora eu só vou inverter, vou escrever lendo da direita para a esquerda, digamos assim, tá? Ou seja, é a mesma coisa. Eu tenho que a posição é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Isso daqui, veja que eu escrevi, eu até deixei em vermelho, né? As variáveis, a posição e o tempo, tá? Isso daqui é o que nós chamamos de função horária do MRU, do movimento retilíneo uniforme. Todo movimento retilíneo uniforme, tá, tem o seu movimento descrito, né, por meio dessa função. A posição varia em função do tempo, segundo essa equação. Entendeu? Então, se eu tenho que fazer análise de um movimento retilíneo uniforme, obrigatoriamente eu vou fazer por meio dessa equação. Se eu tenho que fazer a análise, não quer dizer que você vai ter que estudar obrigatoriamente todo o movimento retilíneo uniforme por meio dessa função. É que na minha visão, tá, isso daqui facilita muito a visão do movimento, do fenômeno acontecendo, tá? Ou melhor, a imaginação dele, né? Beleza? Porque veja, da onde que veio essa função? Veio de uma equação que a gente já tinha. Tá aqui, ó. Velocidade média. Quer dizer que você pode usar essa equação aqui para analisar o movimento também, tranquilamente, tá? Vamos lá. Como exemplo inicial aqui, vamos escrever a função horária desse movimento aqui que está aqui, certo? Ó, tá aqui, ó. Então, o que eu posso dizer da velocidade, da posição inicial dessa bolinha verde aí, ó? No instante inicial, ela está na posição -2. Então, ó, a posição inicial, S0, é -2 metros, beleza? E qual que é a velocidade? Ah, professor, como que você sabe que é 1,5 metro por segundo? Porque dá uma olhada, ó, a gente calcula como? Aqui o tempo passou quanto? Passou 2 segundos, né? E a posição dele variou quanto? De -2 para 1. 3 metros, certo? Porque é a posição final menos inicial, ó. Posição final, 1. Menos a posição inicial, que é -2. 1 menos -2, 3. Então vai ficar 3 dividido por 2. Dá 1,5. Essa é a velocidade. Com a posição inicial e com a velocidade, se eu sei que ele está no movimento retilíneo uniforme, eu já posso escrever a função. Como que eu começo? Essa daqui é a função na forma teórica, né? Na forma genérica. Essa daqui, ó,
S é igual a S0 mais VT. Eu sempre vou escrever ela assim. Aí o que eu faço? É só eu substituir o S0 pelo valor da posição inicial, ó, coloco menos 2. Eu sempre vou colocar entre parênteses quando eu estiver substituindo um valor, tá? Quando eu falo eu tô falando eu mesmo, professor. Você não precisa fazer isso, tá? É só para tomar cuidado, porque às vezes a velocidade é negativa aqui, aí pode dar algum chabu aí. Ó, e no lugar da velocidade a gente coloca 1,5, dá uma olhada. Quer dizer que a função horária dessa bolinha que está se movendo por MRU é S igual a menos 2 mais 1,5t. Essa que é a resposta. Se alguém perguntar qual é a função horária dessa bolinha, S é igual a menos 2 mais 1,5t. Certo? Ah, e para que serve isso, professor? Ah, vamos supor que eu pergunto para você. Ah, depois de 10 segundos que ela partiu, entendeu? Da posição inicial, qual vai ser a posição dela? Porque aqui não dá para saber, não dá nem para ver, né? Porque o referencial só vem até o 3. Depois de 10 segundos, como que eu faço para descobrir? É muito simples, gente. Depois de 10 segundos, quer dizer que ela vai estar no instante, eu vou espremer aqui, eu nem tinha pensado nisso, mas tudo bem. Ela vai estar no instante 10 segundos, certo? O que eu vou fazer? Eu pego esse 10 segundos e substituo aqui no T, ó. Dá uma olhada. E vou ver quanto que vai dar a posição. Aí vai ficar assim, ó, S é igual menos 2 mais 1,5 vezes 10. Certo? 1,5 vezes 10 é 15. 15 menos 2, 13. Então quer dizer que no instante 10 segundos eu sei que a posição dessa bolinha vai ser 13 metros. Entendeu? Dá para fazer o contrário também. Ah, quando ela estiver passando na posição 23, qual vai ser o instante? Dá para calcular também, tá? Ai, professor, mas eu posso usar isso daqui para calcular também a velocidade média, eu não preciso nada de usar isso. Tudo bem, pode. Tranquilo, não tô falando que você não pode. Pode usar. Tá? Vamos para os nossos exemplos então. Ó, deixa eu sair da frente para você tirar um print aí, ó, da lousa agora. Tchá! Tirou aquele print, né? Nesse tchá que eu falei, eu vi o microfone ali clipando tudo, mas tudo bem. Bora. 17 minutos, dá pra gente fazer 2 exemplos aí e a aula ainda fica curtinha. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Beleza? Muito bem, gente. Então, ó, combinar de manter aquele ritmo, tá? Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, essa semana a gente tem essa aula aqui e vai ter uma tarefa, tá? Uma tarefa para você fazer. Próxima semana eu não vou continuar com a matéria, eu vou gravar mais uma aulinha de exercícios complementares. Porque da parte da velocidade média faltou um exercício, um tipo de exercício que é muito clássico da cinemática. E essa parte de movimento retilíneo uniforme tem um outro tipo de problema que eu quero comentar com vocês, que eu não vou comentar nessa aula aqui. Então, semana que vem vai ser uma aula só de exercício. Eu vou colocar umas atividadezinhas para vocês fazerem também, tá? Mas pode ficar tranquilo que assim, nossa, vai ter atividade essa semana e a semana também que vem também. Tipo, essa semana aqui vai ter um exercício e a próxima semana eu vou colocar 2, tá? Então não é muito não, beleza? E o prazo também é estendidão, então você pode ficar tranquilo. Bora lá. Primeiro exemplo. Vamos ler. Leia junto comigo aí, ó. Um ponto material se move por uma trajetória retilínea com velocidade constante. Opa! O que ele acabou de falar aí? Um ponto material está em movimento retilíneo uniforme. Basicamente é isso. Professor, o que é ponto material? Ponto material, gente, é um ponto que a gente escolhe de um corpo para representar o movimento dele. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você tiver um carro, tá? E isso aqui é um carro, certo? Aí você pega e você fala assim, ó, eu vou considerar a parte da frente do carro, um pontinho que está na frente do carro, como um ponto material que representa ele, para estudar o movimento dele. Entendeu? Aí, por exemplo, quando você vai falar assim, esse carro vai passar por uma ponte, eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês, né? Como o carro em relação à ponte ele é pequeno, eu posso considerar um ponto do carro passando pela ponte só que já tá bom, né? E essa caneta vermelha eu preciso de uma outra carga dela, mano. Preciso de uma outra carga
e de um aluno da Química para trocar para mim. Eu tinha... mas né, nem tem mais gente da Química assistindo isso daí, então acho que não vai adiantar essa referência. Vamos lá. Ó, se liga, mano, no rolê, nesse primeiro exercício. Então, nós já sabemos que nós temos um movimento retilíneo uniforme. Continuemos com a leitura. No instante inicial t0 igual a 0, o móvel passa pela posição 5 metros. E após 3 segundos, ele se encontra na posição 35 metros. Determine para esse móvel, letra A, velocidade. Então vamos lá. Vamos pegar os dados primeiramente, né? No instante inicial, t0 igual a 0, a posição inicial dele, né, é 3 metros. É isso? Não, peraí. É 5 metros. Se ele falou que a posição no t0 igual a 0 é 5, quer dizer que esse é o valor da posição inicial. Vamos lá. Depois, no instante 3 segundos, a posição dele é 35, certo? Tá? Aí, na letra A, a gente precisa calcular a velocidade. Para calcular a velocidade que ele mantém, a gente pode usar a definiçãozinha de velocidade média, ΔS por ΔT, tá? Ó, V é ΔS por ΔT. Beleza? E aí a gente faz, ó, ΔS é sempre posição final menos inicial. E ΔT é instante final menos instante inicial. Então vai ficar posição final 35, menos a posição inicial, que é 5, dividido pelo instante final, que é 3, menos o instante inicial, que é 0. Tá? Ou seja, a velocidade vai ser 35 menos 5 é 30, dividido por 3, 10 metros por segundo. Beleza? Essa é a velocidade. Ai, professor, mas é claro, né? É só olhar aqui, ó, ele saiu de 5, foi para 35, aumentou 30 metros. Em 3 segundos, 30 metros em 3 segundos, 10 metros a cada segundo, né, professor? Pelo amor de Deus, tem que fazer conta para fazer isso aí e tal. O que você acabou de fazer, meu querido aluno espertão, é uma conta, tá? E é exatamente essa, beleza? Então, tem gente que não tem tanta essa facilidade de olhar e já, pá! Então, estou mostrando como seguir o mesmo raciocínio que a gente tem usado nas outras aulas para chegar nesse valor, tá? E não é sempre que você vai ter números tão simples, né, no enunciado da questão, beleza? Então é legal lembrar como que faz o cálculo. Ah, quer dizer que você não pode apresentar o valor direto? Não, você pode. Se você quiser nessa questão aqui falar a velocidade é 10 metros por segundo, beleza, dá para aceitar na boa porque eu tô vendo que é tipo babaca, tá? Tô vendo aqui que é tranquilão, que é fácil. Vamos lá. Letra B, a função horária. Qual é a função horária desse movimento? Vamos colocar a letra B aqui, ó, tá? Que é bem rapidinho. Bom, a função horária, como se trata de um movimento retilíneo uniforme, né? Eu sei que a função vai ser do tipo S0 mais VT. E para escrever essa função, eu preciso de dois dados, da posição inicial e da velocidade. Qual que é a posição inicial? 5 metros. Qual que é a velocidade? Acabamos de calcular, 10 metros por segundo. Então a função horária é S é igual posição inicial 5 mais a velocidade vezes o tempo. A velocidade é 10 vezes o tempo. S é igual a 5 mais 10t. Tá? O que eu fiz ali, gente? O que eu fiz ali, basicamente? Substitui S0 por 5. Ó, tá vendo 5 aqui? Eu peguei e coloquei ali. E o 10, que é a velocidade, eu coloquei aqui. É só isso, gente. Só substituir os valores e pronto. A resposta é isso aqui, tá? Tem muita gente que chega e fala, e não resolve, professor? Não resolve? Não, porque o que ele pediu é a função. É a equação. Tá? Beleza? Vamos continuar aí. Letra C. Qual é a posição no instante t igual a 10 segundos? Vou botar aqui a letra C, ó. Qual é a posição do móvel no instante t igual a 10 segundos? Agora, olha só. Ele está perguntando qual é a posição, ou seja, qual é o valor de S, quando a posição vale 10 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função horária, 5 mais 10t, tá? E no lugar do t,
eu vou substituir o 10 segundos e faço a continha. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Posição é 5 mais 10, que multiplica o instante, que é 10. 10 vezes 10 é 100, né? Então vai ficar 5 mais 100. Qual que é a posição desse ponto material no instante? 10 segundos, 105 metros. Essa é a posição dele. Já era. Beleza? Tranquilo? Ai, professor, eu já vi isso daí na matemática, tem umas questãozinhas que fala assim, y igual a função de x tal o quê? É x mais 2. Aí ele fala, para x, quando x vale 3, quanto que vale a função? É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, tá? Dependendo de como foi o curso do Fundamental, no finalzinho você deve ter visto um pouco disso. Ou já viu um pouquinho disso nessas primeiras aulas de matemática aqui do primeiro ano, tá? Se não, vai ver, tá? Com certeza vai ver esse tipo de nomenclatura aí. Beleza? Vamos pro item D. No item D, o instante no qual ele passa pela posição S igual a 400 metros. Bora lá. Agora olha o que ele está perguntando. Qual é o instante de tempo no qual a posição dele será 400 metros? Tá? Então é a mesma função horária, eu vou escrever a mesma função horária, dá uma olhada, ó. 5 mais 10t. Só que agora ele forneceu o valor da posição e quer que eu calcule o tempo, gente. Então no lugar do S, tá vendo 400 aqui? Ó? No lugar do S eu vou colocar o 400 e vou achar o valor do t. Vamos lá? Vai ficar assim, ó. S é 400, né? Que é igual a 5 mais 10t. E aí? Vamos isolar o t, né? Então passa o 5 para cá, vai ficar assim, ó. 400 menos 5 é igual a 10t. Certo? 400 menos 5, quanto que é? 395, que é igual a 10t. Isso. E aí? Passo 10 dividindo. Vai ficar 395 dividido por 10 é igual a t. Ou seja, t é igual a 39,5 segundos. Então, o instante no qual ele está passando pela posição 400 metros é o instante 39,5 segundos. Beleza? Então, ó, se quiser tirar um print aí com o enunciado da primeira questão e a resolução dela, para você usar de exemplo, certo? Porque vai que a questão lá da tarefa lá é parecida com isso aí. Tchá! Tirou do print, vamos para a segunda questão. Muito bem, né? Umas canetas aqui, boa. Ai, minha costa, meu Deus. Vamos lá. Ah, gente, outra coisa que eu vou pedir para vocês, por favor, fiquem atentos ao prazo das atividades, tá? O prazo que eu coloco de término da atividade é um prazo para você se organizar. Não quer dizer que você tem que entregar naquela data. Embora eu acho que, assim, 2 exercícios, você ter 15 dias para entregar, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, tá? Vai saber o que está acontecendo, né? A data de fechamento é que vale, tá bom? Beleza? Que provavelmente vai ser o fim do bimestre. Agora, o que isso quer dizer? Que você não precisa sair correndo para fazer a questão de qualquer jeito e depois vem lá no chat falando que errou, que quer entregar de novo. Não é mais fácil você fazer, faz no papel, certo? Tira uma foto, manda para mim. Se você tiver dúvidas se tá certo ou não, para depois mandar para entregar de vez. Entendeu? Senão, tá rolando muito isso. Ah, eu entreguei, mas estava errado. Ah, eu entreguei, depois eu vi que eu errei.
Então fica meio complicado. Você tem um prazo muito grande, não tem por que ter afobação, beleza? Então tenta fazer antes de boa, tira as dúvidas antes, tá? É por isso que tem aqueles horários de atendimento, é por isso que eu deixo aberto para você mandar a hora que você quiser a dúvida, que daí eu respondo, às vezes eu respondo até de domingo e tal, que é o dia que eu tô gravando essa aula, entendeu? Então não precisa de afobação, tá, gente? Tá? Olha a data lá, vê se precisa mesmo entregar tão rápido assim. Para fazer, eu entendo o que você quer fazer, que é matar a atividade já, porque você tem outras disciplinas, entendo perfeitamente. Mas não precisa sair entregando. Tira as dúvidas antes. Vamos lá. Exemplo 2. A função horária do movimento de um ciclista com unidades do sistema internacional é S igual a 100 menos 10t. Pera lá. Então, exemplo 2 aí, ó. Olha a função horária. S é igual a 100 menos 10t, com unidades do SI. Por que ele tem que escrever com unidades do SI? Porque quando você escreve a função horária assim, ó, 100 menos 10t, não tem como você descobrir qual é a unidade de medida que estão esses dados, né, gente? Por exemplo, eu sei que isso daqui é a posição inicial, eu sei que isso aqui é velocidade, comparando a função com a teórica, né? Mas eu não sei qual a unidade que está. Então isso é uma coisa que tem que ser fornecido, tá? E você também, se você vai escrever uma função horária do nada, assim, entendeu? Sem partir de valores que foram dados, você vai inventar uma função horária da sua cabeça, você tem que colocar qual a unidade de medida. Ah, professor, quer dizer que dá para escrever uma função horária usando quilômetro e hora? Sim, perfeitamente. Aí essa posição fica em quilômetro, esse tempo fica em hora. E essa posição inicial vai estar em quilômetro e essa velocidade em quilômetros por hora. Normal. Dá para fazer isso sim, tá? É muito comum. Vamos lá então. Letra A. Qual é a posição inicial do ciclista? Como que eu descubro a posição inicial do ciclista, né? Eu tenho que simplesmente comparar, gente, deixa eu girar assim para o cabo não pegar. Eu tenho que comparar essa função horária que foi fornecida para mim com a função teórica, que é S igual a S0 mais VT. Note que o S0 ele é sempre o valor que está sozinho, não está multiplicando ninguém. E a velocidade é sempre o valor que multiplica o tempo. Tá? Depois, mais para frente, nós veremos. Isso daqui é chamado de coeficiente linear e coeficiente angular da função de primeiro grau. Esse tipo de nomenclatura não precisa se preocupar agora, mas enfim. O valor da posição inicial é sempre, olha só, o número que está sozinho ali. E a velocidade é sempre o valor que multiplica o tempo. Tem que tomar cuidado com o sinal. Se está positivo aqui, quer dizer que a velocidade é positiva. Se está negativo, é porque a velocidade é negativa. Tá? Beleza? Então vamos lá. Letra A, como que eu respondo? Simplesmente assim, ó, a posição inicial vale 100 metros. Acabou. Por quê? Porque já está na função horária, eu não preciso dar nenhuma justificativa a mais, né? Item B. No item B ele pede: qual é a velocidade com que o ciclista se movimenta? A mesma coisa, ó. É só olhar o valor que está multiplicando o tempo agora, ó. Então a velocidade é menos 10 metros por segundo, velocidade negativa. Professor, pelo amor de Deus, o que é essa velocidade negativa? Lembra do referencial que eu tinha mostrado na aula passada, que era assim? Né? E a bolinha, aquela bolinha estava se movimentando para a direita. Aí a velocidade dela era 1,5 metros por segundo. Por que era positiva? Porque ela estava se movimentando no mesmo sentido do referencial. Quer dizer que a posição está aumentando enquanto ela se movimenta. Se tivesse uma outra bolinha no sentido contrário, essa velocidade aqui, ó, é negativa. Sempre que o corpo se move no sentido contrário do referencial, a velocidade é negativa. Beleza? Tá? Não tem nada de especial isso, viu, gente? Vai depender do referencial que você adota. Entendeu? Então é uma questão de escolha mesmo. Vamos lá. Muito bem, letra A e letra B já foram. Ah, outra coisa importante, tá? Que você tem que tomar cuidado. Nem sempre a função horária vem escrita dessa forma bonitinha assim, já na ordem que tradicionalmente se escreve a função horária na física, tá? A função horária do MRU. Poderia estar assim, ó. É a mesma função horária. Beleza? É a mesma função horária.
Então toma cuidado para decorar o tipo, desse ladinho aqui na esquerda é a posição inicial, na direita é a velocidade. Aqui, ó. Tá? Toma cuidado. É sempre o cara que multiplica, a velocidade é sempre o cara que multiplica o tempo e a posição inicial é o cara que está sozinho ali. Tá bom? Muito bem. Continuando, item C, para a gente fechar a aulinha de hoje aí. Item C. Determine o instante no qual o ciclista passa pela origem do referencial adotado. Determine o instante no qual o ciclista passa pela origem do referencial. Determine o instante, então ele quer que eu calcule qual é o tempo. Mano do céu, peraí. É para ser uma interrogação isso aqui, né? Ih, apagadorzinho já tá ficando ruim também, mano. Ó. Qual é o instante que o ciclista passa pela... Ó, que ele tá escrito aqui. Origem do referencial. Qual que é o valor da posição na origem do referencial? Quando ele passa pela origem, ele está passando por aquela posição que vale 0. Exatamente no 0 do referencial. Beleza? Tá? Eu esqueci de dar, tipo, exemplos de origem de referencial. Tipo, sei lá, eu lembrei agora do referencial que a gente usa, tá? Para se localizar no globo terrestre, latitude e longitude, né? Então você tem lá como é que é o nome, cara? Putz, estava na ponta da língua. É o bagulho de Greenwich. O bagulho de Greenwich. Nossa, que profissionalismo. Então aquele é o referencial, né? Tá? É o 0. Tudo bem? Eu não vou lembrar o nome mesmo. Enfim, tava na cabeça. Eu acabei de falar o negócio. Enfim. Ele quer que você calcule qual é o instante no qual a posição do ciclista é 0. Você vai pegar a função horária. Beleza? E aí, no lugar da posição, gente, você vai substituir 0. Você simplesmente coloca 0 aqui, ó. Tá? 0. E vai encontrar qual é o instante que isso acontece. Então, tá vendo aqui, desse lado é 0. Aqui eu tenho 100 menos 10t. Esse menos 10t eu vou passar para o lado esquerdo, ele vai positivo. Então vai ficar mais 10t do outro lado, igual a 100. Passo 10 dividindo. 100 dividido por 10 vai dar 10 segundos. Então, no instante 10 segundos, ele está passando pela origem do referencial, certo? Então é uma coisa mais ou menos assim, ó. Em metros, certo? Aqui é o 100. Então o ciclista está aqui, ó. Considera isso um ciclista. Eu não sei desenhar, mano. Ó, tá bom? É um ciclista fantasma, é só a bicicleta que está ali. Então, no instante inicial, ele está no 100. Depois de 10 segundos, ele está passando aqui, ó. Entendeu? Tipo, a posição aumenta para a direita, só que ele está se movimentando para a esquerda. É isso, tá? Então, galera, a gente vai ficar por aqui. Eu esqueci de deixar um espaço aí para você tirar um print. Deixa eu sair da frente. Vai lá e tira o print, beleza? Galera, então, por favor, depois de assistir essa aula, tente resolver os exercícios da tarefa. Eu acho que vai ser um só, e eu vou pedir para vocês fazerem no caderno, tirar uma foto e mandar, beleza? Tá? Eu vou tentar fazer isso. Tem uma galera que tem um pouco de dificuldade com o lance de tirar foto e mandar, mas nem problema. Você consegue entrar no Teams, você consegue fazer isso. Se não conseguir, daí depois me procura no chat, você manda pelo chat mesmo, sei lá, tá? Então faça a tarefa, tá? Tente resolver no seu caderno. Tá com dúvida se tá certo, se não tá? Manda pra mim uma foto da resolução. A gente vai trocando ideia, eu vou falando, ó, vá certo ali tá errado, tá faltando unidade de medida, provavelmente, que é o que eu mais falo, né? Ali, ao invés de somar, você subtraiu. Por favor, tá? E eu tô insistindo nisso, não é pra evitar problema com correção, não é porque eu quero que você acerte ou quero que você erre,
é porque eu sei que isso é melhor para você aprender, beleza? Tá? Então faça isso daí, e é isso, cara. Se cuida, tá? Fica dentro da sua casa, não fica saindo por causa de qualquer coisa. E um abraço para vocês, tudo de bom, viu? Espero conhecê-los em breve. Até mais, gente.